Olá, este é o Jornal da Record News, que você acompanha aqui em multiplataforma. E nós estamos aqui com uma série de entrevistas da perspectiva para o ano de 2019. 2019 tem um fato extraordinário, importante, que é a ascensão de um novo governo para o nosso país. E tem pelo menos uma série de temas importantes. E talvez entre os dois mais falados, recentemente, é a questão da corrupção e a maneira pela qual a gente vai tratar o lado ético da sociedade brasileira e do governo brasileiro. Bom, quem está aqui conosco gentilmente é o palestrante, autor, livre-docente da Universidade de São Paulo, o Clóvis de Barros Filho, que está aqui conosco. Clóvis, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado. Clóvis, quando eu falei autor, eu já logo de mão peguei aqui, acho que é o último livro que você publicou. Último livro. Quem é Clarice? Clarice é a minha filha. Minha filha mudou de escola e o novo professor de filosofia falava dos deuses, das mitologias, e ela não tinha ainda ouvido falar, chegou desesperada em casa e disse: pai, quem é Zeus, quem é Cronos? E aí então eu falei: senta, vamos conversar. Ela montou um grupinho de WhatsApp, a gente gravou toda a conversa, é um diálogo, não sei se você se lembra do Mundo de Sofia, lembra um pouco, né? Ela faz perguntas, eu respondo e assim nós apresentamos aí alguns dos principais deuses da mitologia grega de uma maneira divertida, agradável e voltada para o público do ensino médio. Clóvis, e o professor que fez as perguntas aí? Pois é, o professor se interessou pelo caso, primeiro porque ele não estava sabendo bem, que não estava sendo completamente entendido, ficou sabendo do livro, acabou fazendo o pós-fácil, participou de todo o livro e acabou virando assim um grande parceiro da produção dessa obra. Clóvis, você disse que a Clarice, sua filha, juntou um grupo de colegas pelo WhatsApp. Isso. Quando a gente entra nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais, não tem limite, a gente pode escrever lá qualquer coisa, pode divulgar o que a gente quiser. Olha, Heródoto, tem um conceito que eu gosto muito, e é interessante, porque essa palavra parece meio fora de moda, parece fazer lembrar nossos antepassados, que é a palavra moral. Moral é aquilo que você não faria, mas não é pelo medo de ser pego, flagrado, punido, condenado, não. Existe uma outra possibilidade de você limitar a atuação e com isso limitar até os teus ganhos. É a própria consciência. É você ter aprendido a não fazer certas coisas e você acreditar que de fato isso está certo, isso é o jeito correto de agir. Então a moral é um limite apresentado pela própria consciência à conduta, ao comportamento, e ela aparece em grande esplendor quando você se impede de uma vantagem em função daquilo que você decide livremente para você. No caso da internet, a ideia de moral parece ser particularmente importante. Por quê? Porque a internet te dá uma segurança em relação ao anonimato, você faz tudo da sua casa, você, na verdade, está em comunicação com o mundo inteiro, mas está na solidão do seu quarto, e mesmo assim, super protegido, é possível que você tenha aprendido que não convém mentir a respeito de alguém, não convém falsear a verdade, inventar ocorrências, porque isso pode prejudicar as pessoas e talvez você concorde com esse aprendizado. Então, você mesmo, sem que ninguém precise te fiscalizar, você mesmo pode se limitar. Eu acho que a internet mostra bem a importância da moral e essa possibilidade que cada um de nós tem de segurar a nossa onda, não conseguir tudo o que quer de qualquer jeito, pisando em cima de quem estiver pela frente. Agora, Clóvis, a internet teve uma força muito grande na decisão da eleição do novo presidente da República, Bolsonaro, né? E a impressão que a gente tem é que a internet veio para ficar, não tem volta, nós vamos nessa direção. Então, eu pergunto a você o seguinte: como é que nós vamos tratar com isso daqui para frente? Nós vamos continuar publicando coisas que muitas vezes não são verdades, que aquele palavrão virou um fake news, né? Até onde nós vamos poder ir com isso? Eu confio muito na força da sociedade brasileira de se preparar para esse novo mundo.
inclusive preparando seus jovens, aqueles que estão começando a viver e de maneira muito intensa com toda essa nova técnica. E qual é essa preparação? Essa é de fato uma preparação moral e uma preparação ética. Em outras palavras, a certeza de que, de um lado, tenderemos cada vez mais a evitar iniciativas ilícitas e danosas e, por outro lado, tenderemos, enquanto sociedade, a não tolerar cada vez mais que alguém tenha esse tipo de iniciativa. Porque é evidente que todos perdem toda vez que uma falsidade é tomada por uma verdade. Imagine, Heródoto, se todos, rigorosamente todos, resolvessem falsear sobre suas vidas, sobre sua identidade, sobre as coisas que faz. A convivência seria impossível, a sociedade viraria um caos. E é por isso que, quando todos não podem fazer, é bem possível que ninguém possa fazer. E é nesse sentido que eu insisto. Temos que nos preparar para um novo mundo. E talvez uma nova educação seja a revolução mais urgente para esse novo mundo. Agora, então você acha que os políticos estão preparados para isso, para ter um acompanhamento mais, vamos dizer assim, homem a homem, né? Daqui para frente, com a internet, com os atos que eles venham praticar, de bom ou de ruim? Eu penso que, se não estiverem preparados, terão que se preparar já com a barca flutuando. Porque não haverá tempo para grandes formações. O profissional da política talvez tenha se acostumado a um sistema representativo que sempre lhe protegeu demais. E agora, com essa nova forma de comunicação entre as pessoas, cada movimento é imediatamente sabido por todos. E isso, claro, cobra do político um outro tipo de performance, um outro tipo de iniciativa e por que não dizer, de preocupação, no sentido de entregar ao povo soberano, que ele apenas representa, o que de melhor ele tem, que é o que provavelmente ele tenha prometido no momento das eleições para ser eleito. De tal maneira que esse tipo de fiscalização é bem-vinda, até para que possamos, num processo educativo histórico, ir melhorando a nossa competência de escolha de estadistas e, com isso, tenhamos sempre uma sociedade cada vez melhor. Na sua opinião, você acha que essas redes sociais também incentivam a cidadania? Eu imagino que a cidadania sempre foi possível, sempre que assumamos a responsabilidade por deter as rédeas das grandes decisões da nossa sociedade. E, evidentemente, que as redes sociais, elas trazem um número infindável de temas, de reflexões, de argumentos, de pontos de vista, e por que não dizer de valores, que estão ali em constante debate argumentativo, enfrentamento, conflito e assim por diante. Então, eu penso que, do ponto de vista técnico, é claro que a rede social facilita a manifestação, mas ainda assim, a rede social não te dará, digamos, a força argumentativa, a pertinência do argumento para poder se posicionar com contundência num determinado debate. A possibilidade de se manifestar não garante uma manifestação de qualidade. Ainda assim, é preciso ir além da técnica e dar na ponta da linha de cada um dos que se manifestam repertório, capacidade de contraste com situações de outros países, uma clara ideia do tipo de sociedade justa que queremos para nós e assim por diante. E isso, claro, a técnica não proporciona. Agora, Clóvis, conceitos como ética, moral, combate à corrupção sempre existiram na sociedade brasileira? Ou nós estamos vivendo um momento histórico em que esses temas ganharam uma amplitude maior? Não, em primeiro lugar, eu queria, pela primeira vez, falar com você que está nos assistindo, né?
e eu queria destacar uma homenagem que eu queria fazer. Eu acho fundamental fazer, e talvez não seja o escopo desse momento, mas o professor Heródoto, que foi meu professor de História, está entre os 3 melhores professores que eu tive na vida. E eu diria que o aceite dessa entrevista, em grande medida, é uma prova dessa imensa admiração por quem ensinou muita coisa que eu aprendi de história no ensino médio, e eu lhe sou extremamente grato pela excelência com que o senhor desempenhou a atividade docente durante todo o tempo que foi professor. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, acho que nunca a sociedade brasileira se incomodou tanto com esse tipo de relação espúria quanto agora. Suponho eu. Ou se incomodou, isso não se soube como é no momento atual. E eu lhe digo uma coisa, acredito muito que as novas tecnologias, elas não sejam digamos, um aperfeiçoamento do flagrante do pensamento das pessoas. Acho que é mais do que isso. A possibilidade de se manifestar faz surgir ideias que não surgiriam se não houvesse aquela possibilidade. Então, eu diria a você que WhatsApp, Facebook, etc., não é apenas um registro do que sempre existiu, mas antes não era registrado. Não, é mais do que isso. É justamente pelo fato de eu estar em debate, pelo fato de eu estar diante de um outro argumento, que eu me disponho a elaborar um argumento que jamais elaboraria se não fosse essa inserção nesse grande novo espaço de debate que as técnicas proporcionam. Por isso, eu imagino que o que estamos vivendo no Brasil e no mundo é bastante inédito, porque, eu repito, essas técnicas dão a condição, eu diria até o pretexto, para que nós exercitemos a nossa inteligência no sentido de identificar, não só, Heródoto, o que é bom para mim, porque isso sempre fomos campeões. Sem dúvida. Mas uma discussão sobre o que é bom para mais gente, uma discussão sobre o que é bom para alguém além de mim. E é essa competência que me parece nova na nossa sociedade. O que é melhor para todos, o que é melhor para a maioria, o que é melhor para esse ou aquele segmento. Então, estamos aprendendo a transcender, a superar o nosso egoísmo mais tosco em direção a uma reflexão que seja cidadã, propriamente. Agora te pergunto, será que os políticos que têm a responsabilidade, em qualquer setor, de dirigir o país, estão contaminados por isso? Beneficamente contaminados por isso? Eu penso que aqueles que ainda não entenderam já estão pagando um certo preço por esse desentendimento. E eu penso que aqueles que estão sendo aplaudidos de alguma forma é porque entenderam melhor esse novo jeito de fazer política. É um jeito que talvez dependa menos de profissionais superestrelados da comunicação e do marketing e mais de um corpo a corpo com o grande número, onde tudo diria, sem muitas mediações, explicado em grandes espaços de discurso e de enunciação propriamente. Então eu acho que aqueles que ainda não entenderam terão que entender na marra que as novas condições de fazer política são bem diferentes daquelas vigentes até outro dia. Que fique claro, candidatos destas últimas eleições que fracassaram já foram incrivelmente vitoriosos em outros cenários de competição eleitoral. Então, nesse sentido, a mudança foi muito rápida, muito significativa e talvez isso permita até que uma nova leva de cidadãos que queiram participar como autoridade do Estado se sintam agora mais autorizadas do que antes, quando havia, digamos, uma hierarquia muito mais clara a respeitar, e eu diria que havia quase que uma sequência de carreira a cumprir
para poder se autorizar a ocupar cargos de importância. E agora, aparentemente, essas exigências foram relativamente revisadas, borradas, o que está permitindo a pessoas que antes não eram propriamente políticos a se candidatar com muito sucesso. E nós tivemos aqui vários exemplos nessa última eleição. Eu acho que o governador de Minas é um exemplo bastante interessante de alguém que ocupava uma posição relevante no campo econômico, no campo do empresariado, com destaque enquanto empresário, e que resolveu converter essa posição relevante em capital político, né? E foi vitorioso. E essa conversão, que em outros tempos não era fácil, porque havia toda uma história, como assim, já vai se candidatar a governador de Minas, já quer sentar na janelinha, nem era do ramo. Quem você pensa que é? Quem que pensa que é e tal. Queria lembrar que empresários ainda de maior monta, como Antônio Hermílio de Moraes, tentaram aqui... E não conseguiram. E não conseguiram, ainda que com espetaculares aportes de campanha. Eu acho que isso é a prova que... com fronteiras mais fluidas entre os segmentos sociais, nós poderemos ter um arejamento da política atraindo para as autoridades de Estado pessoas que até ontem ocupavam posição em outros segmentos da sociedade. Clóvis, obrigado pela gentileza. Professor, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela menção. Para mim foi uma honra. Muito obrigado. Bom, aqui conosco, então, gentilmente, o professor Clóvis de Barros Filho, fazendo parte dessa nossa perspectiva 2019. Ele que é palestrante, autor, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, né? Aqui conosco. O jornal está em multiplataforma, nós vamos fazer um rápido intervalo na televisão, mas você continua nos vendo aí nas redes sociais. Até já.